Quero agradecer e dizer que nós estamos mobilizados e disponíveis para o relator, mas para a Câmara de uma maneira geral. Nossa conversa é sempre com o presidente da Câmara, com os líderes e com o relator da matéria específica. Ministro, essa mudança em relação ao parecer de ano que vem poder aumentar o gasto em 2,5%, independente da regra dos 70% da receita. Como vocês veem isso, de começar uma nova regra já destoando da regra? Isso enfraquece um pouco? Não, veja só, eu até li algumas matérias hoje e queria dizer o seguinte, até conversava tanto com a Receita quanto com o Tesouro agora pela manhã, e eu pedi para fazer todas as projeções e cenários. No pior cenário, qualquer cenário, no pior cenário, a despesa vai crescer menos de 50% do incremento da receita. Em qualquer cenário. Essa regra fiscal, ela tem uma estratégia de recomposição do resultado primário, que é a receita crescer acima da despesa a essa razão. Ou a despesa cresce 70% ou cresce 50% da receita. Essa é a base do modelo. 70% quando as metas fiscais são atingidas, 50% quando as metas fiscais deixarem a desejar. Inclusive, ele introduziu vários mecanismos de contingenciamento em caso de não cumprimento da meta fiscal. O ano que vem, que é o primeiro ano, né, de vigência desse novo marco, a despesa vai crescer menos do que 50% do aumento da receita em todos os cenários projetados, tanto pelo Tesouro quanto pela Receita. O senhor diz considerando o crescimento das receitas até junho, é isso? Não, nós vamos fechar o ano de 2024. Quando você fechar o ano de 2024, em todas as projeções que foram feitas pelo Tesouro e pela Receita, você vai terminar o ano de 2024 com uma despesa crescendo, com a receita crescendo X e com a despesa crescendo menos do que X. É um problema você calcular. Por exemplo, a reoneração dos combustíveis, né, que foi feita por esse governo, ela no primeiro semestre, por exemplo, não foi captado, né, o incremento de receita. Várias medidas tomadas nesse primeiro ano de governo não foram captadas pela Receita Federal. Porque, por exemplo, tudo que implica noventena, nós perdemos 3 meses, né, de anterioridade, que é uma regra constitucional. Mesmo as contribuições, elas têm que respeitar o princípio da anterioridade da noventena. Então, se perdeu a captura de muitas receitas que já estão contratadas, mas não foram efetivadas. Então, para evitar essa confusão do primeiro ano, o relator nos perguntou quanto que a receita vai crescer o ano que vem, a projeção de aumento de receita o ano que vem, para se certificar que a despesa não cresceria mais do que 70%. E, na verdade, em nenhum cenário ela cresce mais do que 50%. Ou seja, quando nós fecharmos o ano de 2024, você vai verificar as receitas, quanto aumentaram em 2024. As despesas, você vai verificar que as despesas terão um incremento inferior à metade do incremento da receita. Mas alguns analistas dizem que vai abrir espaço para o governo gastar cerca de 80 bilhões a mais esse dispositivo incluído no... Não tem nem como. Junto com o IPCA. Não tem nem como, porque o crescimento máximo de 2,5%, supondo uma despesa primária de 20% do PIB, nós estamos falando de 0,5% do PIB. Isso se o relator não tivesse incluído no teto uma série de despesas que estavam excluídas, e estão excluídas, inclusive, do teto que está sendo revogado. Já estavam excluídas, como, por exemplo, a capitalização das empresas estatais.